aguentando mais. Aí o outro, nem eu também não tô aguentando. Aí eu vou falar para ele na quarta-feira, ficou tudo registrado. Ó, senhores, professor, mas sinceramente está difícil, viu? Tá, imagino. Na verdade, assim, tá difícil para todos nós, né? Senhor. Oi? Tá muito difícil. Na verdade, está difícil para todos nós, porque vocês, enquanto alunos, nessa questão de se adaptarem a esse modelo, que na verdade, não sei se foi para a turma que eu falei a semana passada, infelizmente é uma situação que a gente não tem nem como questionar, porque é uma concessão que foi dada e ou faz, ou a gente encerraria o semestre em agosto, setembro, uma coisa muito louca, né? Mas, da minha parte, vocês sabem que podem contar comigo que a gente vai tentar fluir da melhor maneira, tá? Então, é o seguinte, ó, pessoal. Aula passada. Então, só retomando brevemente, quando a gente se encontrou na semana passada, eu dei mais orientações. Então, eu orientei vocês que eu já tinha postado material na unidade 1, sessão 1, certo? Eu já tinha postado material na unidade 1, sessão 2, sendo que na sessão 1 era uma apresentação somente com áudio. Já na sessão 2, já não era mais uma apresentação, era um vídeo mesmo que eu postei no YouTube, e aí acho que vocês perceberam que eu tentei ser o mais didático possível, na medida do possível, né? E aí eu deixei para vocês lá uma lista de exercícios com resoluções, tudo certinho. A aula de hoje, então, só para vocês se ambientarem aí, vocês estão vendo a tela do Ava aberta aí na tela de vocês? Sim. Beleza. Então, nós estamos na unidade 1, sessão 3. E aí, o que eu fiz na sessão 3? Lembrando que aonde tem sinalzinho de mais é aonde eu, Fábio, coloquei matéria. O resto é o que vocês já deveriam acessar mesmo em trâmites normais de aula, tá? Então, eu coloquei um vídeo introdutório que está lá no YouTube. E aí, eu coloquei para vocês... Esse aqui, esse link 30 de março, não aparece para vocês, que não é a turma de vocês, tá? Tá liberado para vocês esse juros compostos aula, ó, o sinalzinho de mais, que é o material que eu vou projetar hoje para vocês, mas, ó, se você quiser acessar o material, ele já está aqui. Deixa ele abrir para vocês verem. Ó, a explicação, aqui nesse link é o material. E na pós-aula, eu coloquei uma lista de exercícios 2, então tá aqui, ó, lista de exercícios 2, juros compostos, e lista de exercícios 2, juros compostos com gabarito, que é a resolução. Então, eu vou até entrar na resolução para mostrar quais foram as preocupações que eu tive com vocês, tá? Então, o assunto da nossa aula de hoje, ele está lá na unidade 1, seção 3. Mas, gente, como eu não deu tempo de eu fazer nenhum tipo de exercício prático com vocês, antes da gente começar o tema da aula de hoje, eu quero fazer uma retomada, tá? Então, ó, o que eu vou fazer agora é uma retomada de juros simples, que foi o assunto da sessão 2. Lá daquela lista 1, qual exercício que eu quero resolver com vocês? O 4 e o 12, tá? Pessoal do segundo e do terceiro, que já foram meus alunos do semestre passado, eles já entendem um pouquinho como é que eu falo para fazer a leitura do enunciado do exercício. Pessoal de primeiro semestre, pessoal de processos de marketing, o que eu sempre oriento? Faça no mínimo 2 ou 3 leituras. Por quê? Primeira leitura é dinâmica. Toda vez que você pega qualquer exercício de qualquer matéria, a primeira leitura você não absorveu o que está sendo falado na totalidade, você pode não ter compreendido exatamente a pergunta que está sendo feita, tá? Então, assim, vamos fazer a primeira leitura aqui a grosso modo. Você toma emprestado R$ 1.000 e irá pagar daqui a 5 meses. Se o regime de capitalização for o simples e a taxa combinada for de 10% ao mês, quanto você pagará de juros? Qual será o montante total a pagar? Então, fiz uma primeira leitura. Volta. Primeira coisa que você tem que identificar. O problema, ele está falando de juros simples ou de juros compostos. Você não tem que adivinhar. É o problema que é obrigado a falar para você. Fábio, se não tiver, o problema está errado, tá? Claro, vamos supor, é uma aula de juros simples, eu não falei, então a gente sabe que vai fazer pelo juros simples porque é a aula. Mas, ó, você toma emprestado R$ 1.000 e irá pagar daqui a 5 meses. Se o regime de capitalização for o simples, então o problema, ele quer que eu calcule juros simples. Fórmula, gente, vocês não têm que decorar.
Uma vez que o problema falou que é juros simples, você vai lá no material de juros simples, no seu caderno, no material que eu disponibilizei e copia a fórmula. Literalmente copiar. Ó, para quem fez a aula e para quem lembra, a fórmula do juros simples é essa aqui, ó, não é? J igual ao C vezes o I vezes o N. Tudo bem? Certo? Então, gente, essa fórmula eu não decorei. Eu peguei de um material, uma vez que o problema me disse que aqui é juros simples. Tá? Lembrando que essa aula vocês já tiveram. O que é o C? É o capital. Sempre é o valor da operação. O que é o I? É a taxa. E o que é o N? É o prazo. Tá? Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, aquela questão 5 que vocês têm no caderno, da aula presencial. Quais são os elementos obrigatórios para se calcular os juros? Aí eu falei para vocês, olha, você vai no banco fazer um empréstimo. O que você precisa? Ah, eu quero fazer um empréstimo, você fala para o funcionário do banco, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é, qual é o valor do empréstimo? Capital, né? Quanto tempo você vai pagar? Você está querendo pagar? É o prazo. Aí você vai perguntar para o banco, qual é a sua taxa de juros? Então, são sempre esses 3 elementos obrigatórios no cálculo dos juros, tá? Então, o enunciado, quando é para calcular os juros, ele tem que te dar esses 3 elementos. E esses 3 elementos, eles estão claros. Olha lá, pega aqui, vamos reler e agora tirar as informações. Você toma emprestado R$1.000. Opa, R$1.000 é informação. Então, gente, eu não estou falando que vocês são obrigados, tá? Mas eu sugiro que sempre vocês coloquem aqui do lado as informações do problema, para ficar mais claro para vocês visualizarem. Então, R$1.000 é o valor do empréstimo. Se é o valor do empréstimo, é o valor da operação. Então, ó, C é igual a 1.000. Anotei aqui. Gente, não tá bonitinho não, que eu tô fazendo com o mouse, tá? Beleza. Agora, irá pagar daqui a 5 meses. Ah, outra informação. 5 meses não é valor em dinheiro, certo? E também não é taxa, porque taxa ela tem que estar em percentual. Então, 5 meses é o prazo. Qual é a letra do prazo? É a N. Vocês têm isso no caderno e vocês têm na aula da seção 2, tá? Então, ó, prazo 5. Coloca M de meses, porque você vai precisar desse período, já vou falar por quê, tá? Se o regime de capitalização for o simples e a taxa combinada for de 10% ao mês, opa, mais uma informação. A taxa aqui, ó. Quem é a taxa? Meu I. Então, meu I, ele é de 10% ao mês. Copia o AM aqui, porque você precisa dessa informação. Aí ele faz a pergunta. Quanto você pagará de juros? Depois, qual será o montante total a pagar? Primeira coisa que tem que estar claro aqui para vocês é que o problema está fazendo 2 perguntas. Se ele está fazendo 2 perguntas, você tem que me responder 2 coisas, certo? Agora, a primeira pergunta, quanto você irá pagar de juros, certo? Então, a primeira coisa que o problema quer que você calcule é o J, tá? Então, o J é a primeira coisa que você vai calcular. Depois, qual será o montante total a pagar? Pessoal, o montante sempre é o valor total da operação. Se é um empréstimo, é o valor do empréstimo mais os juros. Se é uma aplicação financeira, é o valor aplicado mais os juros que a pessoa vai receber, certo? Então é assim, o problema pode perguntar só os juros, o problema pode perguntar só o montante, ou então o problema vai perguntar os dois. Aqui ele foi bem claro e ele está perguntando os dois para vocês. Tudo bem até aqui? Pode liberar o microfone aí só para ver se está tudo bem. Sim. Tudo bem. Certo? Agora, vamos entender qual que é o conceito de juros simples. Porque você está fazendo uma conta, mas você tem que saber o que é essa conta, tá? Lá na aula da seção 2 eu falei o que é, mas vamos ver se realmente ficou claro. O juros simples, ele é utilizado, gente, para multa de boleto bancário. Então, atrasou o pagamento do boleto, aquele cálculo dos juros é o juros simples. Cheque especial da conta. Usou o cheque especial da conta, você paga juros, obviamente, né? A forma de cálculo dos juros é juros simples, tá? E em algumas operações de curto prazo, curtíssimo prazo, dias ou no máximo um mês,
às vezes é utilizado o juros simples também, tá? Tem uma operação que a gente vai ver em aula, se Deus quiser presencial, né? Vamos ver, que chama desconto bancário. Também utiliza o juros simples. Mas tá, Fábio, o que é o juros simples? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Esse mesmo exercício. O cara fez um empréstimo de R$1.000. Ele vai pagar daqui a 5 meses e a taxa de 10% ao mês. Como que o juros simples ele calcula? Ele faz o seguinte, vou calcular os juros mês a mês. Primeiro mês, 10% em cima de 1.000. Segundo mês, 10% em cima de 1.000. Terceiro, 10% em cima de 1.000. Quarto, 10% em cima de 1.000. E quinto mês, 10% em cima de 1.000. Então, o juros simples, ele só calcula os juros em cima do valor da operação. Em momento algum... Professor, Oi? você colocou a calculadora? Oi? Você colocou na calculadora? Não. Apareceu o calculador aí? Tá. Não, é porque eu achei que era para aparecer. Não, vai aparecer daqui a pouco. Fica tranquila. Não, quando beleza. aparecer eu vou perguntar, tá? Então, gente, o que acontece? O juros simples, na verdade, o próprio nome já está dizendo, ele é simples mesmo, ele é mais simples. Por quê? Porque ele sempre vai calcular em cima dos R$1.000. Fábio, mas eu vou ter que fazer isso mês a mês? Lógico que não. Para isso que a gente tem a nossa fórmula, que é essa aqui, tá? Então, moral da história. Vamos fracionar aí a nossa aula. Lemos o problema, tá? Identificamos que é o juros simples, extraímos as informações, pegamos a fórmula. Paramos aí. Ó, só quem está com o microfone liberado, só vê aí, porque às vezes você não ouve o barulho que gera na turma toda, tá? Primeira coisa que você vai verificar antes de calcular. Esquece o cálculo por enquanto. Ô, professor, Oi. desculpa te incomodar rapidinho. Eu vi uma videoaula que eu tava vendo de juros simples, né? E tem uma fórmula que eles usaram essa fórmula, só que sobre 100. Ah, sim, o sobre 100, eu já vou falar o que pode acontecer, tá? Segura só um pouquinho que eu já falo desse sobre 100. Tá, obrigado. Pessoal, então é o seguinte, extraiu as informações, primeira coisa que você vai fazer, verificar se o prazo, ó o prazo que é o N aqui que eu estou pintando, e a taxa, eles estão na mesma unidade de tempo. O que é estar na mesma unidade de tempo? O prazo só pode estar em dia, mês ou ano. A taxa só pode estar ao dia, ao mês, ao ano. Então, o que significa eles estarem na mesma unidade de tempo? Tá vendo que o prazo foi dado em meses? E a taxa está ao mês? Então, beleza, ele está na mesma unidade de tempo, tá? O que não seria a mesma unidade de tempo? Ele falar que o prazo é de 5 meses e a taxa de 10% ao ano. Aí a gente teria que fazer uma transformação que eu não vou cobrar de vocês, tá, gente, essa transformação, porque eu acho que teria que ser um momento mais próximo entre a gente, tá? Então, o que acontece? Ó, quem quiser anotar como observação, antes de iniciar o cálculo, verificar se o prazo e a taxa estão na mesma unidade de tempo. Ao dia, prazo em dias, ao mês, como é o caso desse exercício, prazo em meses, ao ano, prazo em anos. Ok? Tá? Segunda etapa. Lembra que nós vimos a conversão da taxa de percentual para decimal? Certo? O que é converter uma taxa de percentual para decimal? Nada mais é do que você pegar e dividir por 100. Essa aula vocês tiveram presencial. Só que naquela aula presencial eu falei assim, não usem calculadora. Eu quero que vocês aprendam esse mecanismo sem a calculadora. Só que, obviamente, agora vocês podem usar. Então, o que você vai ter que fazer? Na fórmula, eu não posso usar o 10. Nunca, jamais. Escreve como observação aí. Você pode usar aqui na fórmula, ó, o 10. Ele tem que ser apresentado na forma decimal. O que você vai fazer? Deixa eu pegar a calculadora aqui para mostrar para vocês. 10, que é a minha taxa. Deixa eu pôr a calculadora do outro lado. 10 dividido por 100. Fábio, sempre você vai fazer isso? Sempre. Fábio, se a taxa fosse de 8%, você ia fazer 8 dividido por 100. Ah, se a taxa fosse de 39,7%. 39,7 dividido por 100. Certo? Então, no nosso caso, a taxa é 10. 10 dividido por 100 igual. Oi, pode falar.
Na calculadora, HP12C também tem que fazer essa conversão ou não? Para juros simples, sim, porque você vai fazer por uma multiplicação simples, tá? Aí você faz a conversão. Tá, Tudo bem? beleza. Beleza. Ó, coloquei a minha resposta aqui, 0,1. Tudo bem até agora, gente? Então, ó, li o problema, separei as informações. Depois, verifica se a taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo. Verifiquei. Depois, divide a taxa por 100. Agora, eu não vi quem me perguntou, mas quem me perguntou de dividir a fórmula por 100, viu aqui a fórmula dividida por 100. É porque a pessoa não divide a taxa por 100 e depois, na resposta final, ela divide por 100. Tá? Então, isso eu tenho medo, porque no juros simples, beleza. Mas quando entra juros compostos, quando entram outros cálculos, isso acaba sendo um dificultador. Então, por isso que eu sempre vou falar para vocês digitarem a taxa por 100 antes de jogar na fórmula. Tudo bem? Beleza. Bora. Tá, agora, bora lá. Gente, você tem o C, que ele precisa o C. Você tem o I, o seu I é esse aqui, ó. Ele pediu o I, e você tem o N. Vai substituir na fórmula. Então, ó, comigo agora todo mundo. J é o que ele quer. Copia. J igual. Quem é o C? Ah, o meu C vale 1.000. Gente, sem o ponto, tá? Ponto a gente só vai usar para centavos, para esse número quebrado aqui, ó, 0,1. Então, 1.000 vezes. Quem é o I? Ah, o I é a taxa. Esse cara aqui, que não é 10. Você transformou. Você vai usar o 0,1. Vezes. Quem é o prazo? Seu N é o 5. Vezes 5. Tá? De novo, ó. Copiei. C é 1.000 vezes. I, 0,1 vezes. O N é 5. Tá? E aí você pega a calculadora. Gente, evita fazer cálculo de cabeça no papel, só para evitar um erro que possa acontecer, tá? Uma vez que vocês estão autorizados a usar a calculadora e uma vez que vocês têm a fórmula a favor de vocês, que você não precisa decorar, se utiliza desses artifícios, tá? Então, olha lá, 1.000. Ó, tá vendo? A calculadora colocou o ponto, não fui eu. Ó, vou digitar de novo 1.000. 1, 0, 0, 0. Ela colocou o ponto, aí beleza. Vezes, tô aqui agora, ó, vezes 0,1. Vezes, ó, o 5 aqui, ó, 5 igual. Qual o valor do J, então? Meu J vale 500, tá? O que eu estou dizendo? Ó, presta atenção na interpretação do problema, porque às vezes eu posso perguntar para vocês na forma de interpretação. O cara fez um empréstimo de 1.000, ele vai pagar daqui a 5 meses, o sistema utilizado é o simples e a taxa de 10% ao mês. Ele vai pagar, então, de juros, R$500 por essa operação financeira. Tudo bem, por enquanto? Alguém responde, senão eu me sinto solitário sozinho. Sim. Tudo bem. Agora, uma pergunta. Podem participar, tá, gente, quando eu perguntar. Não fiquem tímidos. O problema terminou? Não. Não, faltou uma. Por Falta quê? um O que mais falta? Montante Falta um montante, exatamente. Ó, Um montante de deixa eu- 1.500. Isso. Pessoal, volta sempre para a pergunta para você saber se você respondeu tudo que ele pediu. Claro, eu não estou nem pensando em prova nesse momento, tá? Mas se fosse uma questão de um processo seletivo, de um concurso, vamos dizer assim, toma cuidado, porque se você só parar aqui, você respondeu metade da questão, tá? Então agora vai para o montante. Só que o montante, gente, é meio claro, ó, vou pôr até a letra M, não precisa nem fórmula, apesar que eu coloquei uma fórmula para vocês naquela aula. Se eu emprestei 1.000 e vou pagar 500, qual é o montante total? Não é 1.000 mais 500? Então, gente, você só demonstra, ó, 1.000, tá horrível esse 1.000, hein? Mais 500. Quanto que é 1.000 mais 500? Vai ser, então, R$1.500. Seu montante final vai ser de R$1.500. Fábio, juros simples é só isso? É só isso. Nada mais do que isso. Tudo bem aqui? Sim? Sim.
Mesmo Tudo assim, bem. eu fazendo com vocês, gente, tem a resolução lá na pós-aula, tá? Tem bem detalhada a resolução desse exercício. Alguém tá falando comigo, eu não ouvi. Acho que não era comigo. Bora lá. Pessoal, próximo exercício ainda juros simples, exercício 12. Vamos ler juntos, primeira leitura é dinâmica. Então, a primeira coisa que você tem que identificar na leitura, se é simples ou se é composto. Óbvio que é simples porque eu estou retomando com vocês simples, né? Mas vamos lá. Uma pessoa realizou uma compra no valor de R$900 e deverá pagá-la após 20 dias, sob taxa de juros simples de 0,2% ao dia. Determine o valor a ser pago pela compra. Volta para o problema e faz uma outra leitura. Acha o sistema. Eu já li, ó. Uma pessoa realizou, blá, 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 sob uma taxa de juros simples. Fábio, é juros simples. Então, se é juros simples, você vai lá no seu caderno, você vai lá no seu material e copia a fórmula do juros simples. J igual C vezes I vezes... esse vezes ficou horrível. Fazer assim, vezes N. Certo? Ô, Fábio, Oi. ali no problema, na questão anterior, eu não tinha que dar uma resposta lá? Não tem que ter sempre uma resposta A resposta escrita? escrita? Isso, sempre. Eu esqueci de falar no composto, eu vou retomar isso com vocês. Toda vez que ele te faz uma pergunta, gente, bem lembrado. Quem está falando comigo é o Cláudio? É o Cláudio. Gente, bem lembrado. Você respondeu matematicamente. Só não esquece no final de responder por escrito essas duas perguntas, tá? É que aqui, como eu estou manuseando pela caneta, eu acabei esqueci de falar e acabei não falando. Tá? Obrigado, viu, Cláudio? Bora lá, dúvida, gente. Fábio, então... Oi? Eu perdi só aquele pedacinho, como você chegou no 500 ali. Desculpa, eu perdi se puder voltar. Esse é uma multiplicação aqui, ó. 1000 na calculadora, vezes 0,1 vezes... você fez as 3 operações, aí fez uma na sequência mesmo. da outra. Legal. Perfeito. Eu tinha perdido esse gente, pedaço. Gente, o cálculo dos juros... Isso, o cálculo dos juros simples é só uma multiplicação simples, não tem nenhum tipo de coisa mais complexa, vamos dizer assim, tá? Legal. Agora, vamos para a segunda leitura e tirar as informações. Uma pessoa realizou uma compra no valor de R$900. Opa, R$900 é o valor da operação. Se é o valor da operação, só pode ser o capital, que é o C. Então, C é igual a R$900. Armazene essa informação aqui, tá? E deverá pagá-la após 20 dias. Opa, tem outra informação matemática. Pode perceber, ou é dinheiro, ou é percentual, ou é um prazo. O dinheiro você já achou. O percentual teria que ter 1%, que é esse aqui. Então, o 20 dias, gente, só pode ser o N. Seu N é igual a 20 dias. Coloca o D de dia, tá? Aí continua. Sob uma taxa de juros simples, que a gente já viu, pegamos a fórmula lá, de 0,2% ao dia. Então, o seu I aqui, 0,2% ao dia. Pergunta: determine o valor a ser pago pela compra. Pessoal, determinar o valor a ser pago pela compra. O problema está pedindo para você me dar o J ou o M? Pode responder aí. O M. O M? Que é o valor total, é o valor a ser pago pela compra? Exatamente, então é o M, é isso mesmo, Só que, gente, para eu achar o M, eu não tenho que calcular o J? Então, mesmo o problema querendo o M, você vai ter que calcular, o J para depois você achar o M. No juros simples, se você não calcular os juros, você não consegue falar para a pessoa qual é o valor total a pagar, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? A questão 4, que eu fiz agora com vocês, ele fez duas perguntas claras. Eu quero que você me calcule os juros e eu quero que você calcule o montante. O exercício 12. A pergunta está clara? Até tá. Quando eu peço o valor a ser pago pela compra, é o valor total, é o montante. Só que para achar o montante eu preciso calcular o J. Tá? Então, só esse cuidado e esse detalhe que vocês têm que ter. Anotei aqui do lado. Gente, se a gente estivesse tendo aula na sala de aula, esse aqui do lado, com certeza eu faria na lousa, tá?
Isso que eu estou falando que é bom vocês fazerem também. Bora lá, primeira verificação. A taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo? Prazo em dias, Sim. taxa ao dia. Beleza, tá. Tanto é que eu falei para vocês que eu só vou cobrar assim, né? Então facilita a vida de vocês também. Agora, segunda coisa. A taxa de juros, ela tá pronta? Pronta essa taxa de juros Tá. para usar na forma? Já tá calculada. Não tá. Você tem que pegar e dividir por Sim. 100, não é isso? Ó, gente, Ainda mas aí você tem, pode falar professor, assim. mesmo ela estando já assim? Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar. Vocês podem falar assim, Fábio, mas ela já está em decimal. Tudo bem, só que, ó, deixa eu circular aqui, vou mudar a cor da caneta. É Seria 0,2%, 20%, né? ó, por cento. por cento. Então, o que você vai pegar? Pega a calculadora. Gente, toma cuidado, vê se a sua calculadora, quando se aperta, apertou mesmo o 0 e a vírgula, ó, 0,2, tá? Então, de novo, você vai digitar lá 0, deixa eu limpar todo, 0,2 dividido por 100. E cuidado com esse monte de zero, ó, 0,002. Então, aqui, ó, 0,002. Não lembro, Então, você não vai usar isso aqui e você vai usar esse aqui, porque é o decimal. Ó, o microfone aí, gente. Estamos ouvindo. Ô, desliga criança. o microfone aí, por favor. Olha lá, certo? É esse aqui. Tudo bem? Agora, vai para a fórmula. Gente, só substituir as informações que você tem, ó. J igual. Quem é o C? Ah, o meu C é 900. Tá aqui, ó. 900. Vezes, quem é o I? I é a taxa transformada. Então, você vai colocar 0,002 vezes o prazo. Seu prazo é 20. Cuidado aqui, ó. 20. Tá? Sendo repetitivo de propósito, gente, ó. Copiei, troquei, vezes, e troquei, vezes, N, troquei. Você vai pegar a calculadora, não perca tempo, gente, faz a calculadora. Até quem sabe fazer, ganha tempo, ó, e evita errar. Só pelo amor de Deus, cuidado com esse monte de zero, tá? Ó, 900 vezes 0,002 vezes 20. Igual. Opa, meu igual não funcionou. Igual. Certo? Então, ó, de novo, 900 vezes 0,002 vezes 20 igual. Então, a resposta aqui ela é 36. Então, o cara fez uma compra de R$900, ele vai pagar de juros R$36. Terminei o exercício? Não. Não, porque ele pediu o valor a ser pago, ele quer o montante. Só que, gente, se a compra é de 900 e os juros é de 36, concorda que o montante é 900 mais 36? Isso. Aí, a resposta final vai ser de R$936. Tá? Gente, lembrando que para nós, no nosso curso de matemática financeira, não cabe a gente julgar se os juros é alto, se os juros é baixo. A gente está calculando pelo sistema, tá? Provavelmente pessoal de marketing talvez não, tá? Pessoal de processos com certeza. Vocês vão ter outras disciplinas que aí sim elas vão analisar se é um investimento alto, se é um empréstimo alto, o que isso vai impactar na empresa e por aí vai, tá? E como o nosso colega lembrou, não esquecer da resposta. O valor a ser pago pela compra será de R$936. Ok? Beleza. Professor, Oi, pode falar. só uma dúvida. Quando eu cheguei, o senhor estava respondendo alguma coisa referente a no final dividir por 100. É justamente essa questão que o senhor está explicando agora, ela está nas atividades do AVA. E eu vi uns vídeos na internet que ele já faz direto e no final divide por 100. Era isso que o senhor estava explicando?
Isso, só que você entrou então depois que eu comentei. Eu não gosto de dividir por 100 depois na fórmula, porque só dá certo no juros simples. Quando a gente entrar em composto, quando a gente entrar em desconto bancário, um monte de outras operações, você vai ter que fazer como eu estou fazendo, dividindo por 100 antes. Então, eu já opto, ao invés de dividir a taxa por 100, ao invés de eu dividir por 100 a resposta final lá da fórmula, eu já divido a taxa antes do processo. Entendi. Tá? Ok, obrigado. Se vocês quiserem... Nada, imagina. Se vocês quiserem, eu vou escrever aqui algumas observações. Quer ver? Vai mudar a tela. Quem estiver acompanhando, ou printa a tela, ou copia, vocês que sabem aí, ó. Observações para o cálculo de juros. Vai valer para os juros compostos também, tá? Não é só juros simples. Já coloca para os dois. Deixa eu pegar aqui um... o enunciado, ler o enunciado no mínimo 2 vezes. Opa, olha o analfabeto aqui. Depois, retirar as informações matemáticas do problema. Depois, verificar se a taxa de juros e o prazo estão na mesma unidade de tempo. Depois, dividir a taxa de juros por 100. E não esquecer de dar a resposta escrita. Tá dando para enxergar aí bem? Vou aumentar um pouquinho. A gente está dando um zoom aqui. Então, quem puder, ou tira foto, ou printa a tela, ou copia, porque é meio que uma regrinha básica para vocês fazerem qualquer tipo de exercício de cálculo de matemática financeira, não vou nem dizer de cálculo de juros, tá? Todas as nossas operações. Enquanto alguns printam, copiam, é só pegar mais água. Aguenta um minutinho aí, não fujam. Não durmam, não vão assistir a novela. Pera aí. Não respondeu, né? Tem alguém ainda que está copiando? Posso seguir? Podemos? Pode. Bora lá. Pode sim. Bora lá, então. Pessoal, tudo bem aqui, então? Tá claro a maneira como eu, na verdade, tentei passar para vocês, tá? Então, assim, faz a leitura, segue todos esses comandos aí que eu tô falando para vocês. Só que, assim, quem tem facilidade, qual é a dica que eu dou, tá? Os que têm facilidade, só toma cuidado com fazer muito rápido e correr o risco de errar. E quem não tem facilidade, siga à risca todo esse passo a passo que eu estou passando para vocês. Porque, não copiei a fórmula, isso vai te dificultar. Não selecionei as informações do problema no canto, isso vai te dificultar, tá? Então, essa que é a minha preocupação e, obviamente, eu cobraria vocês da mesma maneira a gente estando em sala de aula presencialmente. Certo? Agora, existe um outro sistema de cálculo de juros, que são os juros compostos. Fábio, ele é mais difícil de calcular? Não é que ele é mais difícil. O processo, a única coisa que não é só uma multiplicação. Ele tem um procedimento a ser feito, tá? Então, para quem chegou depois, pessoal, esse mesmo material que eu estou projetando para vocês, juros compostos,
tá lá na unidade 1, seção 3, na parte da aula, tá? Então tá lá bonitinho para vocês, tudo resolvido, detalhado e colorido, tá? O que acontece? Vamos entender juntos aí o processo. Quando ainda estávamos tendo aula presencial, eu expliquei para vocês o que era o Sistema Financeiro Nacional, né? E lá no Sistema Financeiro eu apresentei os órgãos, apresentei as instituições e tal, e obviamente que eu falei para vocês que o Conselho Monetário Nacional é o órgão que determina as legislações, as leis, as regras e por aí vai, tá? O que acontece? Então, existindo esses dois sistemas de cálculo de juros, o simples e o composto, o Sistema Financeiro Nacional aplicou para aquelas situações que eu falei o juros simples e ele vai aplicar para outras situações os juros compostos. Então, vou começar aqui embaixo, ó. Então, onde normalmente os juros compostos são usados? Praticamente em tudo do Sistema Financeiro Nacional. Então, você vai fazer um empréstimo no banco, o sistema utilizado é juro composto. Ou seja, estou colocando aqui, ó, operações financeiras. Você vai fazer um financiamento de carro, o sistema são os juros compostos. Vai fazer uma aplicação financeira? Também é sistema de juros compostos, tá? Então, assim, mas o que é o juro composto? Vamos entender, vou dar um exemplo só para vocês, não precisa calcular, tá? É só para vocês entenderem a ideia. Depois a gente vai calcular através dos exemplos. Vamos supor que eu, Fábio, fiz um empréstimo de 5 mil reais, tá? Fui no banco, peguei 5 mil reais, só que o banco, como eu falei para vocês, ele utiliza o sistema de juros compostos, que é o sistema imposto pelo Sistema Financeiro Nacional, e eu vou pagar daqui a 3 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, ó, só para retomar, eu, Fábio, peguei 5 mil, vou pagar daqui a 3 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês. No juros simples, que é o que eu falei lá atrás, como que o sistema calcularia? Primeiro mês, 10% de 5.500. Segundo mês, 10% em cima de 5 mil de novo, 500. Terceiro mês, 10% em cima de 5.500. Depois ele pega e soma tudo isso. Claro que você tem a fórmula, não precisa fazer esse processo. Juros compostos. Tá vendo essa expressão que eu coloquei aqui, ó, valor atualizado? Os juros compostos, ele já leva em consideração a atualização do valor. Então, nesse exemplo... Oi. Pode falar. Daria para voltar uns 2 minutos de aula? Não entendi. Sem... Dá para voltar um pouquinho, uns 2 minutos de aula? Fiquei sem áudio e sem... Tá. Não, o que eu estava falando na hora que eu estava apresentando os juros compostos, não é isso? Isso. Então, que os juros compostos eles são utilizados praticamente em todas as operações do Sistema Financeiro Nacional, tá? Por quê? Porque nos empréstimos, financiamento de carro, financiamento de casa, aplicação financeira, poupança, tudo isso é o sistema de juros compostos, tá? E aí o que eu estava falando aqui no juros simples, então eu dei um exemplo, ó, vou até escrever aqui, pessoal. O exemplo que eu dei, eu, Fábio, fiz um empréstimo de 5 mil, eu vou pagar daqui a 3 meses, e a taxa que vai ser me cobrada é de 10% ao mês. No juros simples, então, primeiro mês, 10% de 5 mil. Segundo mês, 10% de 5 mil. Terceiro mês, 10% de 5 mil. Agora, o composto não. O composto ele fala assim, não, eu vou atualizar esse valor. Então, no primeiro mês, eu calculo 10% em cima de 5 mil. Então, primeiro mês, precisa calcular, tá, gente? Isso a gente vai usar a fórmula, só para vocês entenderem. R$500. Ah, então no primeiro mês gerou um juros de R$500? Sim. Então, o seu montante foi para 5.500. Então, o que vai acontecer? No segundo mês, ele vai calcular os 10% em cima de 5.500, tá? Ele não calcula mais em cima dos 5 mil. Por quê? Porque é o sistema dos juros compostos. Vocês vão ouvir uma expressão muito comum falar que os juros compostos é o juros sobre juros. E é mesmo, porque eu tenho que atualizar, para calcular o segundo mês, eu tenho que usar o valor atualizado do primeiro. Para calcular o terceiro mês, eu tenho que usar o valor atualizado do segundo mês. Então, é assim que funcionam os juros compostos, tá? Então, a ideia é essa. Juros simples, calcula só em cima do valor da operação, e juros compostos, ele sempre vai atualizar o valor, certo? A fórmula, gente, não se matem antes da hora, tá? A fórmula, apesar de tudo, ela é tranquila.
O que eu quero que vocês observem na fórmula? As letras, elas só mudaram de posição. Elas são as mesmas. Ó, continua tendo C, que é o capital, que é o valor da operação. Continua tendo I, que é a taxa de juros, que está aqui em percentual. O N, ele virou uma potência. A potência é aquele, vamos supor, potência aqui, ó. Um número grande com um númerozinho em cima. Isso aqui é 4 elevado a 3. Ou 2 elevado a 7. Isso a gente vai fazer na calculadora, tá? Não precisa se preocupar. Então, as letras que a gente já conhece, né? Ou vai conhecer de tanto fazer, são as mesmas da fórmula. Fábio, da onde que vem essa fórmula? Essa fórmula, na verdade, é uma dedução de um cálculo, por exemplo, do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, até chegar no mês N, que eles falam, tá? Para nós, gente, não importa, tá? Vocês não têm que decorar a fórmula. Vocês têm que saber o seguinte: o exercício fala de juros simples, vou no meu material e pego a fórmula do juros simples. O exercício fala de juros compostos, vou no meu material e pego a fórmula de juros compostos. Então, é só isso que vocês têm que saber, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Tá? Não se prendam nesse aqui, ó, que nesse aqui, na hora prática, a gente vai fazer juntos. Então, bora lá. Apesar que eu já tirei as informações do problema, né? Vamos ler esse problema, lembrando que agora nós estamos trabalhando com um composto, tá? Não é mais o simples, é o composto, ou seja, juros sobre juros, e o problema vai ter que te falar que é composto, você não tem que adivinhar, tá? Então, bora lá. Pedro aplicou 20 mil reais em um banco. Considere que a taxa de juros compostos aplicada foi de 0,5% ao mês, ou 0,5% ao mês, tanto faz. E que o recurso ficou aplicado por 3 meses. A. Qual será o saldo total do investimento após esse período? B. Qual é o valor dos juros que será recebido pela aplicação? Então, de novo, ele te deu as informações misturadas no enunciado e te fez 2 perguntas. Você vai parar e você vai ler de novo. Se você parar para pensar, todos os exercícios de juros simples que nós fizemos, a gente teve que achar o C, o I e o N. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, Pedro aplicou 20 mil reais. Já achei aqui, ó. 20 mil reais é o valor da operação. É o meu C, em um banco. Considere que a taxa de juros compostos... é juro composto? Vou lá no meu material, copio a fórmula do juro composto. Aplicada foi de 0,5% ao mês. É por cento? Não é prazo, é taxa. Ó, por enquanto, para aqui. Esquece lá na frente, só para aqui, ó. Você copiou só isso no seu caderno por enquanto, tá? E que o recurso ficou aplicado por 3 meses. 3 meses, informação matemática. É o meu prazo. N, 3 meses. Qual será o saldo total do investimento? Pessoal, falei saldo total, é montante que ele quer, tá? Então, a primeira pergunta, a letra A, aqui, ó, montante. Qual é o valor dos juros? Perguntou de valor de juros, é o J que ele quer. Tudo bem? Só que, ó, perceba uma coisa. A fórmula do juros simples é essa. J, C, I, N. Certo? O juros simples, você acha primeiro J, para depois você calcular o montante. O composto, não. O composto, ele acha primeiro o montante, ele calcula primeiro o montante, e depois que você vai achar o J. Tá? Então, só se atentem a esse detalhe. Mas a situação é a mesma. Ó, as observações que eu coloquei lá para vocês. Verificar se a taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo. Taxa ao mês, prazo em meses. Ok. E eu falei para vocês que nesse momento sempre vai estar igual. Depois, pega a taxa e divide por 100. Porque você não pode usar em percentual. Vou pegar a calculadora aqui, ó. Cuidado. 0,5 dividido por 100. Igual. Então, aqui você vai colocar 0,005. Então, você não vai usar, se for o caso, até risca para você não se perder, você não vai usar esse. Você vai usar esse, tá? E com muita calma, gente, esquece o cálculo. Substitui na fórmula. Vê o que você tem, ó. M eu não tenho, que eu tenho que calcular. Copiei. Copiei. Quem é o seu C? Meu C tá aqui, 20 mil. 20 mil. 21
2, 3. Vezes. A única coisa é fazer meu vezes um pontinho, tá? Parênteses. 1, mais. Olha lá, quem é o seu I? Seu I tá aqui, ó. 0,005. Tô no I aqui, ó. Parênteses. Elevado a N. Quem é N? 3. Quem perguntou pode falar. É o Cláudio. Pode falar, Cláudio. Aí destacado em vermelho, depois do ao mês 0,5 dividido, você colocou 2 pontos. Se colocar barra, tá errado? Não, a mesma coisa. Divisão pode ser 2 pontos, barra, fração, um em cima e o 100 embaixo, tanto faz, tá? Tá bom. Pessoal, então o que eu quero que vocês percebam, principalmente o pessoal de primeiro semestre que não foi meu aluno ano passado, ó. Copiei. Troquei porque eu tinha o C. Copiei. O I eu tenho. Troquei. Fechei. Elevado a 3. Tá? Fábio, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. O problema vai te dar o C, o I, o N. A fórmula é essa. Você faz esse sistema. Claro que eu deixei mais bonito para vocês agora, tá, gente? Ó, vou subir um aqui bem mais bonito, para vocês entenderem melhor. Foi. Certo? Agora, e o cálculo? Precisamos calcular. Só que antes disso, gente, esse cara aqui, ó, este cara, o 3, ele é uma potência. Quem tá com a calculadora, pega a sua calculadora e vê se você acha a tecla de potência. Tem essa elevado a 2, tem essa elevado a 3. Eu não uso essas porque eu quero já deixar a tecla pronta para qualquer situação. Procura um acento circunflexo na sua calculadora. Ou é o acento circunflexo, essa é a tecla da potência, ou é essa tecla aqui, ó, X com Yzinho em cima. HP, quem tá com HP, se eu não me engano, é essa tecla aqui, tá? Ou Y com X em cima, tá? É uma dessas 3 teclas. A minha, por exemplo, a do computador, é essa aqui, ó, X embaixo com Yzinho em cima, tá? O que você vai fazer? Pessoal, presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. O meu cálculo não começa aqui, ó. Aqui não começa, aqui é da fórmula. Eu vou começar a digitar na calculadora a partir do 20.000. E aí eu vou digitar tudo isso aqui, ó. A gente vai digitar. Então vamos por partes. Quem é o primeiro? 20.000? Então digita 20.000. 100 ponto, tá? A calculadora vai colocar, ó. 20,000. Quem é o próximo? Vezes. Apertei o vezes. Quem é o próximo? Parênteses. Abrir parênteses. Ó lá. Vai na sua calculadora e acha o parênteses. Abrir. Ó o meu visor lá em cima da calculadora. Quem que vem depois do parênteses? 1 mais esse numerozão. 1 mais 0,005. O que você faz depois? Depois tem que fechar o parênteses. Então vai lá na sua calculadora, fecha o parênteses. Agora, o 3. Antes de digitar o 3, é uma potência, você tem que elevar. Então você vai clicar ou nessa tecla, ou nessa, ou nessa. No meu caso, é essa, olha lá. Elevado, olha o que apareceu no meu visor, ó. Vou clicar de novo, ó. Ele vai apagar. Vou fazer tudo, ó. Só para você entender o processo. 20.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,005. Fechei parênteses. Elevado, ó lá. Subiu um acento circunflexo lá no meu visor, ó. Elevado a 3. Igual. Certo? Agora, eu estou dizendo para você o seguinte, que o Pedro aplicou 20.000, a taxa é de 0,5% ao mês, ele deixou aplicado por 3 meses. Qual é o saldo total desse investimento dele? R$ 20.301 e para no 50, porque o dinheiro, seja ele real, dólar, pesos, não importa o que seja, concorda que a nossa casa dos centavos só tem 2 casas depois da vírgula? E, gente, não precisa nem se preocupar com arredondamento, tá? Não vou cobrar arredondamento de vocês por conta desse nosso distanciamento. Então, a resposta é R$ 20.301,50.
para no 50, tá? Então, se o Pedro aplicar 20 mil a essas condições, ele vai receber R$ 20.301,50. Tudo bem? Professor, Essa aqui esse é a cálculo na HP 12C eu tenho que capitalizar ela, né? Isso, exatamente. Tá? Perfeito, bem colocado. Então, ó, gente, essa aqui é a resposta da A. Tá? Então, os juros compostos sempre vai dar primeiro montante. Agora, a letra B. Ó, a letra B, volta sempre para a pergunta. Qual é o valor dos juros que será recebido pela aplicação? Gente, pela lógica, se eu apliquei 20 mil e saquei R$ 20.301,50, concorda que é só fazer uma conta de menos? O maior menos o menor, certo? Eu coloquei uma fórmula aqui em verde, mas nem precisa dessa fórmula. Se você tem bem concebido na sua cabeça que o cara aplicou 20, sacou 20.300 e pouco, 20.300 e pouco menos 20 mil, então o valor dos juros vai ser de R$ 301,50. Então, aí, nesse caso aqui, o cálculo dos juros ele é mais tranquilo, porque é só uma conta de menos que você está fazendo, tá? E aí, ó, agora sim, coloquei resposta escrita na A, o saldo total do investimento após esse período será de parará. E a B, o valor dos juros será de, ou serão, porque juros é uma palavra que já está no plural, serão de R$ 301,50. Certo? Gente, basicamente é isso o problema de juros compostos. Ou ele pede só o M, ou ele pede o J, ou ele pede os dois, como ele pediu aqui. Certo? Posso seguir? Beleza, professor. Pode seguir, professor. Bora lá, mais um. Número 2. Ó, esses exemplos que eu estou fazendo tem no material, mas não são exercícios da lista, tá? Na lista são outros. Ó lá, vamos ler esse 2. Gabriela realizou um empréstimo de R$ 500 a uma taxa de juros compostos de 7,5% ao mês. Sabendo que ela irá pagar após 2 meses, qual será o valor pago pelo empréstimo? Primeira leitura dinâmica. Vai para a segunda leitura. É que a aula aqui é de juros compostos, mas se não fosse, primeira coisa que você tem que procurar no enunciado, é simples ou é composto? Ah, é composto. Beleza. Vou lá no meu material, pego a fórmula de juro composto. Porque a fórmula, se fosse prova, gente, que a gente ainda não sabe como vai ser, não tenho nem informações para passar para vocês, a prova de vocês já teria essa fórmula na própria questão. Tá? Então é um facilitador para vocês. Depois, vamos extrair as informações. Vou pegar a caneta aqui, ó. Gabriela realizou um empréstimo de R$ 500. Opa, R$ 500, valor da operação. Capital. A uma taxa de juros compostos de 7,5% ao mês. Porcentagem é taxa. Só que por enquanto, até aqui, ó, 7,5% ao mês. Tá? Sabendo que ela irá pagar após 2 meses. Ó, gente, só vou chamar atenção. Eu sei que algumas coisas que eu falo, gente, é óbvio para alguns, mas eu falo pensando na totalidade, tá? 2 meses está por extenso. Cuidado para você não se perder e falar, mas não tem um período. Tem, ele está por extenso, só que é 2. Então, seu prazo, 2 meses, tá? Qual será o valor pago pelo empréstimo? Aqui, gente, ele só quer o valor pago. Ó, vou voltar no exemplo 1. O exemplo 1. Qual será o saldo total do investimento? B. Qual é o valor dos juros? Agora, o 2 não. Qual é o valor total, o valor pago pelo empréstimo? Ele só quer saber quem? O M. Fábio, eu preciso calcular o J? Não, ele não pediu J. E os juros compostos, como você calcula direto o montante, que é o M, se você já me responder isso, já está certo, que você está indo alinhado à pergunta. Tá? Mesma coisa de sempre, isso não vai mudar. Prazo e taxa estão na mesma unidade de tempo? Taxa ao mês, prazo em meses. Está. Segunda coisa, a sua taxa está em percentual. Pega a calculadora, olha lá, 7,5 dividido por 100, igual. Opa, meu igual não funciona, eu esqueço disso. Igual. Olha lá, cuidado com esse zero aqui, não vai cortando o zero, pelo amor de Deus. Então aqui, ó, deixa eu pegar a caneta, deixa eu mudar a cor dela, 0,075. Eu não quero esse na fórmula, eu quero esse aqui, tá? E faz a substituição com o que você tem. O que você vai ter sempre? O C, o I e o N, o resto você não vai ter. Então, ó,
copiei, troquei, não copiei nada, troquei. Vezes, olha lá, copiei. Quem é a minha taxa que não é 7,5? 0,075. Olha lá, copiei elevado a 2. Gente, não é que o juro simples é impossível de fazer na mão, ele é até possível, só que vai dar muito trabalho. Então, vocês precisam sim de uma calculadora. O juro simples na mão dá trabalho, mas é fácil. Os juros compostos na mão dá trabalho e é difícil, tá? Se tivesse um 10 aqui, um 6 aqui no lugar do 2, quase que impossível. Tudo bem aqui? Então, ó, sendo repetitivo de propósito. Copiei, troquei 500. Copiei. Troquei, fechei, elevado a 2. Certo? Deixa eu pôr um bonitinho aqui para vocês. Tudo bem, gente? Vocês estão muito silenciosos. Tudo bem que tem que fazer silêncio, né? Mas vocês estão muito assim, sérios. A gente está prestando atenção, professor. Que bom. Que bom. Olha lá, bonitinho para vocês. Gente, ó, eu abusei muito das cores, principalmente para vocês entenderem quem é quem aí no processo, tá? Bora, calculadora. Deixa eu pôr ela no outro canto aqui, ó. Então, segue aqui, ó. O M não tem como digitar na calculadora, pelo amor de Deus, né? Então, o M não serve para você. O cálculo começa daqui para lá, ó. Bora lá. Então, limpa a calculadora. 500 vezes. Tô aqui, ó. Aqui. Parênteses, 1 mais. Parênteses, 1 mais. Depois, 0,075. 0,075. Fecha parênteses. Fechei parênteses. O 2 está aqui em cima. Então, se ele está aqui em cima, é o tal do elevado. Essa tecla aqui, ó. Elevado a 2. De novo, ó. Aqui, ó. 500 vezes. Abre parênteses. 1 mais 0. Ó, tem gente que põe errado assim, ó. Vê o que eu vou fazer. Isso aqui não é o que está na fórmula, concordam comigo? O que está na fórmula é isso aqui, ó. 0,75. Fechei. Elevado a 2 igual. Lembrando que dinheiro nos interessa até só a segunda casa, que são a dos centavos. Não pode colocar só 577, tá, gente? Tem que colocar pelo menos as duas casas dos centavos. Então, a Gabriela emprestou 500, a taxa de 7,5% ao mês. Ela vai pagar daqui a 2 meses. Então, o valor que a Gabriela vai pagar é de R$ 577,81. Por acaso o exercício acabou? Não. Vai para a pergunta. O valor total do final será pago será de 577,81? Ah, quem tá falando comigo? Eu, Amanda. E o rapaz, que eu não tô vendo o nome. Ah, Leonésio. Ah, Leonésio, és tu, meu querido. Você tá me dizendo, Leonésio, que falta só a resposta escrita, é isso? Isso. Beleza, é isso mesmo. A parte matemática acabou. Então, só falta, ela irá pagar após 2 meses R$ 577,81. O que eu quero deixar claro é que, em momento algum, ele pediu juros. Se ele pedisse os juros, ela emprestou 500, vai pagar 577. Os juros é de 77,81. Mas ele não pediu. Fábio, se eu responder, desde que não esteja errado, tudo bem. O problema é se você me falar assim que os juros é de R$ 77,00, sei lá, escreveu errado, e 61 centavos. E melou a questão. Não está errado, mas ela deixou de estar totalmente certa. Não, mas aí você considera que ele sabe calcular e não sabe escrever. Não. Aí eu vou fazer assim, ó, quer ver? Aí o cara vai pôr assim, ó. Vou simular com vocês, ó. Aí ele pôs assim, ó. 77,61. Aí o certo legal dele vai virar isso aqui, ó. Aí a questão que valia 600, o cara perdeu 100 pontos. E vai ter só 500. Tá bom, né? Tirar só 100 pontos por esse erro? Nossa, mas... Deixa o certo, português senhores? Deixa o português para lá. Ah, e falando em português, ó, foi até bom terem falado aí
Tudo bem que, assim, nossa aula de matemática, é o que eu falo com meus alunos da escola, né? Só que é uma aula de matemática no Brasil e falamos português. Eu não posso perguntar, ó, a minha pergunta, qual será o valor pago pelo empréstimo? Aí o aluno responde assim, é de R$ 577,81. Você, claro, gente, não vou cobrar isso a ferro e fogo, tá? Mas eu penso em vocês em empresa, no trabalho, no escrever no dia a dia, né? Então, a minha pergunta é, qual será o valor pago pelo empréstimo? O valor a ser pago pelo empréstimo, ou ela irá pagar após 2 meses. Então, sempre alinhado ao contexto. É a mesma coisa eu perguntar assim, qual é o seu nome? Aí eu respondo, 37 anos. Tipo, uma pergunta não tem nada a ver com a outra. Tudo bem? Agora, ó, lê aí, vou deixar um tempinho vocês fazendo. Lê, tira assim, tudo bem que eu já tirei essas informações, né? Não vou tirar, peraí que eu vou fazer uma coisa agora, nesse exato momento. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pegaste. Professor, tô com o slide aqui na tela, tá? Ah, não vale. Olha na minha tela, ó, eu tirei tudo. Tá bom. Faz aí, gente, algum lugar, ou no caderno, no papel, no guardanapo. A mão. Na carteira não pode, né? Porque vocês estão na casa de vocês. Se fosse na faculdade, vocês faziam na mesa, né? Na casa de vocês não fazem, né? Seus caras de pau. Nem na faculdade, né, professor? Só na prova, né? Só na prova. Ah, na prova pode fazer cola assim? Lógico que não. Mas eu sei que vocês fazem, por isso que eu mudo vocês de lugar. Sacanagem aí. Acho que não. Lógico que sim. Quem disse que eu sou bonzinho? Eu sou malvado. Quando eu voltarem às aulas presenciais, eu quero chocolate, viu? Lembra de mim. Chocolate, professor. Vai todo mundo sair rolando. Lembra de nós. Aí que eu tô vendo o povo tudo engordando. É só o povo que engorda. Eu como, mas não engordo 10 gramas. Ai, para de ser sem graça, professor. Com certeza eu vou levar também chocolate. tem Leva umas problemas, 2 né? caixas se você quer, tá bom? Olha lá, o outro puxando o saco. Só pra Por favor, né? E eu também. Não, a gente vê no final do semestre. Melhor. Eu duvido Se você que deposita essa aula depois, que eu tô dando pra vocês não é uma das melhores se aulas. você transferir o dinheiro, eu levo até mais de E uma eu caixa. também, professor, que acabei de fazer a cirurgia. Desculpa, pessoal. Transferir o dinheiro, como assim? Tipo, eu tenho que pagar isso? É um delivery? Se demorar pra transferir, eu vou cobrar juros. Pois é, né? O país tá em crise, não tenho O dinheiro. chocolate a Sou gente vê no professor. final do semestre. Eu ganhei uma camisa aqui de uma aluna da turma acho que ela é do 3º. Não deu tempo nem de eu usar a camisa, porque agora eu não saio de casa mais. Ela queria nota. Era nada. Não, ela não queria nota porque ela falou para mim no final do semestre passado que ela tinha um presente para me dar. Aí me perguntou quando que eu ia estar na faculdade. Eu falei, ela não foi, né? Ela tá ouvindo. E aí ela me entregou o presente esse ano. Porque desde aquele tempo ela queria nota. Desde aquele tempo né? ela queria nota. É nada. Até porque eu fiz uma prova fácil no final do semestre. Pessoal do primeiro, Na época, pessoal dos primeiros aí, marketing e processos gerenciais, tudo bem? Dá um grito aí, dá um sinal de vida. Professor, eu só tô apoiando um pouco mais a minha calculadora. A sua calculadora é científica ou HP? É a HP, eu tô apoiando muito dela. Tô apoiando mais do que gato no saco. HP, ela tem um macetezinho, viu? Deixa eu só ver. Fala comigo, quem tá falando para eu ver o nome aqui? É a Thaís Felipe. O Thaís, a HP, ela tem um macetezinho. Quem tá com HP, gente, tem vocês estão vendo aí em cima que tem uma tecla N, I, PV? Então, mas eu tô fazendo assim, não tá batendo com o seu cálculo, professora. Porque eu acho que ela não tá ativada nos juros compostos.
Eu só não lembro, deixa eu ver a minha, como que ativa. É a única coisa que eu não lembro para falar agora para vocês. É o STOEX. Ele capitaliza ela, né? Qual que é o STO? O quê? Não lembro. STOEX. Daí ele liga um Czinho aqui no cantinho. Ah, tá. Você tá apertando CHS? Também, na hora do cálculo? É isso que deve estar faltando. Então, quando você apertar quando você colocar, vamos supor, nesse exercício, deixa eu voltar lá na tela. Aí eu entro com montante e põe o CHS, é isso? Você entra com capital, os 1.500, aperta CHS PV, que é o capital. Quer ver? Põe aí 1.500. Ah, tá. Então, peraí. 1.500. Aperta CHS. PV, que daí eu falo para ele PV. que esse daqui é o capital. Isso. Daí eu vou colocar a taxa 0,02. Não, aí parou. Aí no seu caso é 2, porque você está numa HP 12C. Ah, então eu não converto ele. Não, na HP 12C, quando você está usando as teclas financeiras, que são essas de cima, ele converte para você. Então você vai usar como 2 mesmo. Então 2 na taxa e 6 no tempo. Daí eu vou no FV, certo? Isso mesmo. Beleza, então acho que eu já tenho o resultado. Segura aí que eu já vou projetar, tá? Tá. Ó, senhores, deixa eu voltar. Só para ter certeza que é esse. Beleza. E testa os outros depois exemplos que eu fiz. Ó, pessoal, lendo o problema, vocês separaram essas informações aqui do lado. E eu acredito que vocês montaram assim, ó. Sim. Sim? Agora, tchararã, ó o resultado. Resultado, quem chegou? R$ 1.689,24. Eu. Na HP 12C deu Quero ouvir vários eu. Agora, eu vou fazer uma pergunta. O exercício terminou no montante? Não. Por que não? Porque tem que pegar os juros. Exatamente. Ó a pergunta lá em cima, gente. Ó, a pergunta ela é bem clara. Toma muito cuidado com a leitura. Ah, uma coisa que eu falei nas outras turmas vocês acabam sabendo fazer a conta, tanto do simples como do composto, mas erram porque não entendem o enunciado. É uma questão de interpretação. Ó, qual é o valor dos juros? Já é a pergunta. Então, não é só o montante que ele quer. Então, o cara aplicou um capital de 1.500 e vai sacar 1.689,24, você faz o maior menos o menor. 1.689,24. Oi, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô com a calculadora do computador, mas quando eu coloco o parênteses, o número de baixo some. Eu não consigo fazer igual você. Como que faz? Porque, ó, por exemplo, eu coloco 1.500 e coloco a parênteses. Aí era para ficar o 1.500 embaixo e em cima, né, os outros números. Aí some. Não sobe. Ó, mas você tá apertando 1.500 vezes? Você não tá esquecendo vezes? Vamos ver. Mas aí, ó, 1.500 abre o parênteses. Não, vezes antes. E depois o vezes? Não, antes. 1.500 vezes. Ó na minha tela aqui, ó. É porque toda hora trava a sua tela. Isso, porque daí ela dá erro, porque ela não reconhece. Ó, pessoal, para quem travou em algum momento, ó, elevado a 6. Tá. Ó lá, meu visor. Certo? Igual. Tá, entendi. Perfeito. Eu tava esquecendo do vezes. Então é isso mesmo. Provavelmente. Quando dá erro é sinal. Nada. Que bom que é isso, né? Ó, virtualmente estamos conseguindo decifrar os problemas aí. Pessoal, então a resposta final do problema não são os 1.689,24. E sim os juros que ele vai receber, que são de R$ 189,24. Certo? Próximo. Leia esse e tentem fazer. Esse, ele quer que você faça tanto o juro simples como o juro composto. Os dois.
Professor, apareceu um monte de quadrado. Eu não consigo ver. Foi mal, hein? Fui eu. Vai voltar. Sai do WhatsApp, professor. Peraí. Não é, eu troquei a tela que eu queria ver quantos alunos tem na sala. Ô, professor, Diga. eu não tô conseguindo fazer os cálculos aqui, porque aqui em casa tá sem energia e não dá pra enxergar nada aqui. Mas Sério? eu tô meio que tirando uns prints pra mim fazer depois, tá? Tentar fazer depois. Beleza. Tranquilo, aí se tiver dúvida, manda e-mail, tá? Tá Inclusive, ok. daqui a pouco eu vou falar sobre o e-mail com vocês, tá, gente? Nossa, tá desde as 7 horas sem energia aqui e não volta essa porcaria. Não, é aí Tô todo quase mundo saindo. fica desesperado. Tô quase saindo pra comprar um gerador. Precisa não, relaxa. Tudo bem aí, gente? Leram? Sim. Tá. Esse silêncio, gente, é muito engraçado. Eu esperando vocês fazerem. Vamos fazer. Dá uma atenção aqui. Tô fazendo aqui também, professor. Beleza. Espero que a Pelo maioria menos, esteja fazendo. ao menos nessas aulas a gente faz algum cálculo. Fica o silêncio, mas a gente está fazendo algo. Enquanto é só falando e a gente sem conseguir. Não dá para captar tanta informação. Vocês estão sofrendo, né? Eu imagino. Eu também tô. Tá Nem dá claro, para dar bronca, professor. Oi? Nem dá para dar bronca na galera. Ah, mas a sala de vocês era boa, não precisava nem de bronca. A mesma coisa que eu falo para vocês, eu falei para a turma do primeiro semestre, o primeiro A de ADM, que foram duas turmas que eu gostei muito e que a gente teve muita sintonia. E aí acabou, não que acabou a sintonia, mas perdemos contato, né? Fizeram pelo menos o juro simples? Quem fez o simples já? Deu quantos juros? 8.000. 8.000? Não, o meu deu 8.000 também. O meu também. Perfeitinho. Isso 8 mesmo, mil. tá 8 O meu mil. deu 80 mil. Cuidado, você colocou um zero a mais no 100 mil, certeza. Dá uma olhadinha lá. Calcula de novo. Tem que dar 8 mil. Ô, Thaís, era você que estava falando comigo da HP? É. Ô, Thaís, só não esquece que no juro simples, aí você não usa a tecla não, financeira. Faz a multiplicação normal simples, tá? É, eu tô usando o esquema da fórmula para eu não me perder. Tá. E aí, se você, no juro simples, for calcular, aí você divide por 100 a taxa. Isso. Daí Beleza. eu tô fazendo assim, o cálculo comum no juro simples, né? Que é o da fórmula. Uhum. E o composto eu tô usando as teclas financeiras da HP mesmo. Então, beleza. Fechou. Eu acho melhor também. Vou desligar meu microfone, que meu cachorro é muito chato, professor. Beleza, o meu tá aqui dormindo, em cima da cama. Olhando pra mim como quem diz o que você tá fazendo. Ó, vou projetar só o juro simples aqui, ó. Não esquece de dar o montante do juro simples, porque a pergunta foi a letra A, qual será o valor do montante final?
Vai sair a tela um pouco, tá? Já volto na tela. Bem na hora que eu cliquei para tirar a print, você tirou a tela. Apareceu o meu carão? É, eu tenho um print agora disso aí. Pronto, voltei já. Ô, Vitor, representante de marketing, você tá me escutando? Pessoal de marketing, acho que o Vitor dormiu de novo, hein? Lembra que a semana passada ele dormiu e esqueceu de passar o link para vocês? Ah, é normal isso aí. É que você não viu a briga para eu cadastrar ele na aula do César, de terça-feira. Só deu problema com ele ou foi com a sala toda? Sim, eu acho que ele não cadastrou o Eu. Eu tava em aula, aí eu tava nesse mesmo momento com vocês, e aí ele mandou um WhatsApp perguntando se eu tava conseguindo acessar com as minhas turmas. Eu falei que tava. Aí ele falou, a gente não consegue e tal. A gente perdeu esse dia. Vocês acharam super chato, né? Ah. Ainda mais foi na terça-feira, não foi? Na terça? Quem conseguiu entrar em contato com ele fui eu e a Tiffany de marketing. Só? Só. Aí eu tinha entrado em contato com ele, aí eu ajudei a Tiffany entrou também. Aí a gente tentou colocar o Vitor, só que aí o Vitor é meio difícil, né, com ele, né? Aí o professor desistiu. Já tinha acabado a aula já. Ah, mas nós falou com ele. Não, ele na verdade ele tava querendo assistir a final do Big Brother, era isso. Que era dia de eliminação. 1,5 bilhão de votos. Ou então a novela das 9. Também acho. Fizeram, gente? Tô aqui falando, mas tô... Sim. Quanto deu um montante nos juros compostos? 108.243,22. Ó, vou subir aqui a resposta do juros simples, né? Não sei se a minha câmera tá atrapalhando vocês. Para mim tá, vou subir ela. Ó, R$ 108.243,21. Fábio, eu coloquei 22. Isso. Beleza. Gente, 1 centavo, 2 centavos não vai fazer diferença para nós. O que não pode, gente, é vocês me responderem nos juros compostos R$ 108.243 e ignorar os centavos. Isso não pode, tá? Pelo menos 21, 22, 20 centavos tem que aparecer. Certo? Espero que vocês acertaram, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta em cima deste problema, só que não sai respondendo logo de cara, tá? Seguinte, nós calculamos, então vamos pensar que isso daí é uma aplicação financeira, um investimento. O cara aplicou 100 mil, deixou por 4 meses e a taxa mensal ela é de 2%, certo? Então, nós calculamos pelo juros simples, se esse dinheiro ficar durante 4 meses a essa taxa, dá 108 mil. Se esse dinheiro ficar nos juros compostos, R$ 108.243,21, que é o que seria, no caso real nosso, do Sistema Financeiro Nacional. Agora, independentemente de ser um investimento ou um empréstimo, qual dos dois sistemas é o melhor? É o simples ou é o composto? Pensa, não responde cara. De novo, não importa se é empréstimo ou se é investimento. Qual sistema é o melhor, o simples ou o composto? Eu como tomador ou como beneficiário? Investidor é melhor. Né? Era exatamente essa discussão que eu quero chegar. Gente, não tem o melhor, né? Você tem que olhar sobre a perspectiva. Lembra que eu trabalhei com vocês o tomador e o investidor? Então, assim, o tomador é o cara que pega empréstimo. Então, se ele pega empréstimo, ele paga juros. Então, se essa operação fosse uma operação de empréstimo e o cara fosse o tomador, claro que se ele pudesse escolher, óbvio que o juros simples seria a melhor opção para ele, tá? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Agora, o cara, ele é o investidor. O investidor é o cara que guarda dinheiro no banco ou é o cara que está emprestando dinheiro para o tomador? É óbvio que ele vai receber juros, então para ele é melhor o quê? O sistema dos juros compostos. Mas é óbvio também, gente, que eu falei isso no começo da aula. Ninguém pode escolher o sistema que quer.
né? É o que eu disse, juros simples, boleto, cheque especial, desconto bancário e algumas operações de curtíssimo prazo, 1 dia, 3 dias, 5 dias. Juros compostos, a maior parte das operações financeiras do sistema financeiro nacional. Então, é assim, não é desmerecendo os juros simples, mas eu quero que vocês percebam, aí pensando na vida pessoal mesmo, tá? Vamos supor que você está diante de uma situação que você está negociando alguma coisa, de um empréstimo que você vai pegar com uma pessoa física, não precisa ser com uma empresa, com um banco, ou um investimento, ou você vai emprestar dinheiro, ou você pode pegar dinheiro, como você vai emprestar dinheiro para alguém. Você tem que estar esperto, porque como é que você vai calcular esses juros? Se você vai emprestar, normalmente faça pelos juros compostos, porque acima de 1 mês já vale a pena, entendeu? Agora, se você vai pegar emprestado e a quem está te emprestando não está muito ligado nisso, calcula pelo juros simples, porque aí você, teoricamente, vai pagar menos juros. Entendeu só qual que é a perspectiva que eu quero trazer para vocês? Então, se falar assim, qual é o melhor? Não tem melhor. Melhor não tem. Eu tenho que analisar qual é a perspectiva e qual é o personagem que está trabalhando, o tomador ou o investidor. Tudo bem? Bora lá. Último caso que eu vou mudar só um pouquinho, mas antes de eu mudar, eu quero apagar de novo aqui, senão vai ficar fácil para vocês. Apaguei, voltei. Tenta ler esse exemplo e tenta fazer. Tem 2 coisas aí que normalmente vocês podem travar. Mas pensa, lê, tira as informações, pensa, põe na fórmula, faz tudo aí. Vou pegar mais água, aguenta aí, tô saindo um pouquinho. Voltei. Nossa, professor, você quer Bugou matar o a Mega gente quando Drive você faz aqui. essa coisa, né? Ai, tirei o fone e não escutei. Fala de novo. Você Bugou quer o Mega matar a gente Drive. quando você faz essas coisas. Não entendi de novo que alguém falou junto com você. Alguém falou bugou o Mega Drive e aí a gente cortou. O que você falou? Você quer matar a gente quando você faz essas coisas aqui, né? Porque Nada. assim, ali eu tô vendo que a gente tem uma taxa de 2,5 ao mês. E Não. o período, né, o nosso período de cálculo é 2,5 meses. Isso. E a taxa é de 4%. Aí, nesse caso, transforma os 2 em dia? Não precisa. Você vai é exatamente isso. Se não é 2,5 prazo, usa 2,5, sem problema nenhum. Tá. Normalmente vocês travam aí e na entrada. Por isso que gente, tudo que parece ser diferente, manda bala. Aqui no expoente, ó, ninguém disse que não pode ser um número decimal. Justamente por isso que vocês têm que usar a calculadora, tá? Saiu a tela, mas eu tô voltando. No caso, por ele dar essa entrada, então a gente pega o valor total e subtrai? Exatamente. Desconta essa entrada. Isso, desconta a entrada porque entrada é pagamento à vista. Eu não posso juros em cima da entrada. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco.
Nossa, a luz faz falta, hein? Pelo amor de Deus. Faz mesmo, meu filho. O celular tá acabando a bateria, eu não sei se eu vou conseguir aguentar até o final da... Ó, de exemplo, esse é o último, tá? Pode ficar tranquilo. Se cair sua conexão, não precisa ficar desesperado não, tá? Nós não vivemos mais, gente, sem energia elétrica, sem água, sem um monte de coisa. Isso eu tenho certeza. Sem aula, Já era. sem aula social. Sem álcool em gel. Sem aula. Sem aula também. Sem aula. Sem aula nós vamos sobreviver. Mas não do mesmo jeito que eu sobrevivia com uma presencial. É, isso eu concordo. É isso que eu ia falar, aula presencial, né? Vocês estão falando. Por que vocês não abrem a câmera? Vocês têm vergonha? Ou vocês estão de pijama? Eu perguntei isso no começo da aula e ninguém me respondeu. Pijama. Vamos fazer uma festa do pijama na próxima aula, mas aí todo mundo tem que abrir a câmera. A Bilu não mudou ainda, professor. Professor, aqui tem criança, pijama, cachorro. Na aula de ontem tinha uma mãe de uma aluna junto, aí foi muito engraçado. Aquelas mães bem arretadas, sabe? Aí a mãe virou assim, tava todo mundo nesse exercício 5, e aí eu perguntava, a menina respondia. Eu perguntava, a menina respondia, participando da aula. Aí a mãe, do nada, mas a mãe não percebeu que todo mundo ouviu. Falou assim, cala a boca, minha filha, só você responde, pelo amor de Deus, fica quieto um pouco. Meu! Professor! Professor! Seu filho? E aí, meu filho, professor. Tudo bem com você? Ele tá falando, sim. Ô, professor, Oi, chama? eu, a Tinelli de marketing, eu tava aqui com você. Oi! Peraí, Oi, meu querido, tudo bem com você? Sim. Assiste a aula com a sua mãe aí pra você também ensinar pra ela. É, professor, o meu não dá nem pra acender aqui, ó. Você vai enxergar tudo preto aqui dentro. Então, professora, Fala, eu tava com você aqui na tela, aí minha prima veio e falou, esse é o professor Fábio? Eu falei, eu dou aula na escola. Esse é o professor Fábio, aí o que ela falou? Que você deu aula pra ela na escola. No Caldeira? É. Faz tempo? Ano passado. Não. Ano retrasado, na verdade. Quem que é ela? Ela que tá falando aí? Não, sou eu. Não, atrás de você, eu ouvi uma voz. Tá falando. Atrás o nome dela é Vitória Cardoso. Vitória Cardoso. D. Qual o sexto? Sexto ano D. Pesquisa no Facebook. Mas na hora. Oi, pode falar. Cardoso de Souza. A minha conta deu 496,35. Bora lá, vamos junto então. Não lembro da resposta, mas acho que é isso mesmo. Ó, seguinte, senhores. Presta atenção que a história não mudou. Deixa eu, antes de começar a ler o exercício e fazer com vocês, para vocês pensarem numa situação que às vezes é uma situação real nossa. Fui na Casa Bahia, gastei R$ 1.500. Só que eu vou fazer o tal do carnê, ou eu vou parcelar, porque o carnê não deixa de ser um parcelamento, né? Ou vou parcelar com juros, não importa. O que arrependimento também. Pois é. Pessoal, R$ 1.500. Mas aí o cara fala assim, olha, só que você tem que dar R$ 500 de entrada. Então a sua compra é de 1.500 e você tem que dar 500 de entrada. Você vai financiar os 1.500? Não. Não, porque você já deu 500 de entrada. Gente, a entrada, ó, vou até colocar aqui para vocês. Entrada é sempre pagamento à vista, tá? O que é um pagamento à vista? É o valor que você já pagou. Então, nesse caso, não tem como calcular os juros de um valor que você pagou no ato. Então, a primeira coisa, por quê? Ó, cuidado com os microfones aí que estão chiando. Só bloqueia aí quem está aberto. Uma pessoa realiza uma compra cujo valor à vista é de R$ 800, mas dá uma entrada de 350. Olha aqui onde eu estou lá no C, no capital. Gente, a compra é 800.
Esse 8 ficou horrível, mas não vou fazer outro não. Tá bom assim? Ó, dei uma entrada. Se é 800 e eu dei uma entrada, desconta os 350, certo? Toda vez que tiver entrada, você vai descontar do valor principal da compra, tá? E aí, obviamente, se você não tem habilidade, faça na calculadora, mais 800 menos 350 vai dar 450. Olha a caneta amarela que vai aparecer aqui para vocês, ó. Então, o seu C, ó, o C não é 800, ele é 450. Tudo bem? Deu para todo mundo entender o porquê disso? Fábio, quando que isso vai acontecer? Quando tiver entrada. O exercício ele foi claro, ó. Entrada. Vou voltar uma tela aqui, ó. Apesar que eu já apaguei a escrita, tá, gente? As minhas anotações. Aqui não se... O 4, em momento algum, falou de entrada. O 3, em momento algum, falou entrada. O 2 não falou de entrada, até porque empréstimo não vai ter entrada mesmo. O 1 também não falou de entrada. Então, o exercício, gente, ele vai estar claro. Ele vai dizer para você que a pessoa deu uma entrada. Tá certo? Aí o resto é o mesmo. Peraí, deixa eu voltar aqui, porque agora tem que ir um por um. Vai. Foi isso. Bora lá. Então, aí continua. E o restante deverá ser pago após 2,5 meses. Só tomam cuidado, 2,5 meses não são 2 meses e 5 dias. São 2 meses e meio. Mas, gente, isso é indiferente. Anota essa informação e deixa ela aqui. Poderia ser até 2,8 meses, não importa. Tá? Anotei aqui. Sob taxa de juros compostos, então eu fui lá no meu material e peguei a fórmula do juro composto, de 4% ao mês. Então, o seu I é 4% ao mês. Certo? Primeira verificação. Taxa e prazo estão na mesma unidade de tempo? Ao mês, prazo em meses. Estão. Até porque eu falei para vocês que eu só ia trabalhar assim, né? Então, esse não é o problema nosso. Agora, taxa, ela está como 4%. Pega a calculadora se você não souber fazer de cabeça. Olha lá. 4 dividido por 100. Então, meu Deus, esqueço que meu sinal de voz não funciona com Enter. Olha lá. 0,04. Então, isso aqui, ó, é 4. Ó, se você usar barra, que acho que foi o Cláudio que perguntou, também dá, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 4 dividido por 100, tá? É igual, vou pôr aqui embaixo, 0,04. Então, não me interessa mais o 4. Me interessa o 0,04. E aí você põe na fórmula, tá? Entendo que, ó, não vou nem escrever como escrever aquela hora, já vou subir a substituição. Ficou assim o de vocês? E aí, sendo repetitivo uma última vez, ó. Copiei. Troquei o C, 450. X vezes, parênteses, 1 mais. Vezes, parênteses, 1 mais. O I, troquei, 0,04. Fechei, elevado a 2,5. Tudo bem até aqui? Na montagem? Sim? Sim. Beleza. Mudou a tela aqui, eu tô voltando lá, tá? Bora lá. Agora, pega a calculadora. Gente, o segredo da aula de hoje, na verdade, é leitura e saber calcular na calculadora. Não é nem o cálculo em si. Bora com... uma coisa, uma última também que repetição que eu quero fazer com vocês aqui, ó. Esquece isso na hora de pôr na calculadora. É do 450 para frente, tá? Lembrando que a tecla da potência ou é um acento circunflexo ou é esse x elevado a y. Ou das nossas colegas que estão aí com HP, aquelas teclas financeiras mesmo. Ó, 450 vezes. Tô aqui, ó. Tô no vezes. Parênteses, 1 mais. Parênteses, 1 Professor. mais. Oi. Eu fiquei meio que em dúvida no começo ali, daquela parte vermelha que você fez ali, dos 400, 4/100. Fiquei meio que em dúvida ali. E, ó, não, mas só mudei a... Deixa eu só fazer uma coisa. Isso aqui é o mesmo que esse, ó. Deixa eu só apagar, que eu tava colocando assim, ó, com 2 pontos. Quer ver? Assim, ó, 4 dividido por 100. É a mesma coisa. Quer ver, ó? Deixa eu voltar um slide antes.
Lembra que eu fazia, ó, 2.100 que é dividido. Tem outro aqui, ó. 2 dividido por 100 é dividido. Isso daí é aquela parte que você tem que pegar a taxa e dividir por 100. Certo? Tá. Tudo bem? Bora lá. Então, na calculadora, vamos começar de novo aqui, ó. Limpei a calculadora. 450 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,04. Opa, 4. Fechou, parênteses. Botão do elevado a 2,5, certo? Pela última vez, 450 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,04, fechou, elevado a 2,5, igual. Resposta final, R$ 496 e cancela todo esse monte de vírgula de número aqui. Pega só as duas casas e 35 centavos. Ou, como eu cheguei a explicar para vocês, acho que arredondamento, se você arredondou para 36, sem problemas. Então é a resposta, ó. Ela irá pagar após 2 meses e meio, ou 2,5 meses, R$ 496,35. Acertaram? Sim. Professor, uma dúvida. Sim. Pergunta. Que bom. Pode acontecer de, não sei, um exercício, não sei se eu sou, mas colocar, um exemplo, 4% ao mês e vir para calcular em 1,5 anos, um exemplo? Poderia, mas eu não vou trabalhar assim. Porque o que acontece? Na videoaula de juros simples, eu até ensinei vocês a fazerem a transformação de taxa, de prazo e taxa, mas o composto, gente, é muito complexo. E aí eu optei em deixar vocês sempre na mesma unidade de tempo. E aí, quando a gente voltar na presencial, eu ensino vocês. Porque, ó, só para vocês terem ideia, para converter pelo que você falou, um prazo em ano e uma taxa em mês, eu teria que pegar a taxa e transformar em ano. A fórmula seria 1 mais I elevado a P dividido por A menos 1 vezes 100. Então, eu não vou judiar de vocês a esse ponto. Tá? Professor. Por isso. Eu tô tentando colocar o final da conta lá que você colocou lá, é 2,5. Tô tentando fazer na calculadora para ver se na minha calculadora eu consigo chegar naquele resultado. Só que eu não consigo colocar na calculadora aqui. Eu não sei. Eu tenho aquele negócio que você falou lá de x elevado a 2, x elevado a 3, eu não tô conseguindo aqui. Não, ó, x elevado a 2 não usa, nem o x elevado a 3 não usa. Usa o x elevado a y. Embaixo do x a 2 e x a 3 deve ter o x a y. Ó a minha calculadora aqui, eu vou projetar para você ver. Ó, o meu tem aqui, ó, x a 2, x a 3 e x a y. Pega essa. Vê se você consegue aí. Eu só vou continuar aqui e depois você continua, aí você me chama, tá? Ó, senhores, é o seguinte. O que vocês têm agora lá na pós-aula da unidade 1, seção 3? Tem uma lista de exercícios que eu coloquei como lista de exercícios 2 para vocês fazerem no caderno, tá? Se vocês vão copiar o enunciado, só fazer a identificação do problema, para mim é indiferente, certo? O que eu preciso? Eu preciso que vocês me entreguem o exercício 3, 4 e 5. Só que eu estou com um grande problema, tá? Primeiro, vamos por partes, antes que vocês façam as perguntas das dúvidas aí, né? Se você vai me entregar por e-mail, presta atenção só um pouquinho aqui, gente. Quem está com os microfones, só bloqueia um minuto que está vindo ruído. Se você vai mandar por e-mail, você tem algumas opções. Resolve no caderno, tira a foto e me manda por e-mail. Resolve no caderno ou numa folha que seja, digitaliza, se você tiver scanner, me manda por e-mail. Ou resolve no Word, eu acho essa parte mais difícil, mas teve aluno essa semana que já fez isso. Resolve digitando no Word, me manda por e-mail, tá? Eu preciso de todo o cálculo, não adianta você só me dar a resposta final, porque aí você não tem como comprovar que você resolveu o exercício. Então, o que eu preciso? Eu preciso da resolução, seja em foto, seja digitalizado, tá? Só que os alunos estão mandando por e-mail, vocês podem me mandar isso por e-mail até sábado.
Não precisa ser hoje, nem amanhã ainda. Estou dando uns 2 dias aí para vocês fazerem, tá? Só que o que acontece? Os alunos estão me mandando, primeiro, estão colocando br.com.br. Não tem. E às vezes não volta para vocês e vocês acham que eu recebi e não recebi. Se eu receber, eu vou responder para você recebido, tá? E outra coisa, os alunos estão mandando, falando assim, Fábio, Alexandre, Abud, administração. Eu não sei se o aluno é do segundo, do terceiro, do primeiro, ou então, processos gerenciais. Eu não sei se ele é do primeiro, eu não sei se ele é do segundo ou do terceiro. É aquilo que eu falei no começo, quem já estava conectado. Só marketing que está livre, só coloca marketing porque é a única turma que eu tenho, de primeiro. Mas, gente, na identificação, coloquem o nome completo, o seu curso e a sua série. Eu preciso saber se você é primeiro, segundo ou terceiro, tá? Se é no corpo do e-mail, se é no papel que você tirou foto, não importa. Eu só preciso dessas informações e o nome completo, tá? Não faça um nome abreviado, porque nesse momento eu preciso ter o mínimo de erro possível na hora de eu passar as coisas para a nota de vocês, tá? E deixa eu só mostrar aqui, ó, na plataforma, aonde que está essa lista. Eu quero mostrar o que eu fiz para vocês na resolução. Eu já boto nessa tela se alguém não copiou o e-mail e tal. No ar. Tá aparecendo o ar, vai para vocês? Tá? Tá aparecendo sim. Beleza. Ó, tô na unidade 1, sessão 3. Gente, só lembrando, semana que vem, unidade 1, sessão 4, e a gente vai seguindo aqui, tá? Mas tô na sessão 3. Ó, lá na pós-aula, lista de exercícios, juros compostos. Clica lá. Eu coloquei 12 exercícios. Bem bonzinho você. A outra tinha 20, eu pus... Ó o link aqui, abre. Abriu aqui, ó. Quero mostrar a lista primeiro para vocês, que tem detalhe. Seguinte, questão 1 e questão 2, apesar de não ter aberto ainda, já vou falando, ela já tem resposta na própria lista. Então, eu quero que você faça. Se você vê que você já acertou, você não depende do gabarito, porque já tem a resposta. Queria tanto que abrisse. Vamos falar sobre... Espera aí que eu preciso dela, mano. Aqui. Ó, 1 e 2. Já tem resposta. Calculou, bateu sua resposta, deu diferença de 1, 2 centavos, tá certo. 2, tem resposta. 3, 4 e 5. Óbvio que não tem resposta, porque são esses que eu estou pedindo para vocês me entregarem até sábado. Não precisa copiar o enunciado para me entregar, não, tá? 3 resolve, 4 resolve, 5 resolve. Alguns não têm resposta, tá? Mas a maioria eu coloquei tudo resposta para vocês. Só que mesmo assim, o que eu quero mostrar para vocês é uma preocupação que eu tive, do seguinte. Aqui, ó. De novo, pós-aula. Lista de exercícios 2 e lista de exercícios 2 gabarito. Eu já fiz a resolução, digitalizei e ainda por cima eu escrevi para vocês na resolução o que o exercício pede e como você digita na calculadora. Então eu pensei em todos esses detalhes para facilitar o processo. Então, ó, deixa eu abrir que eu quero mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Ó, lista 2, juros compostos. Então, o exercício 2, o exercício 1 está falando. Uma pessoa tomou emprestado R$1.000 a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês, para pagar após 2 meses. A. Determine o valor a ser pago pelo empréstimo. B. Quanto será cobrado de juros? Tenta fazer. Bugou, deu errado, vai no gabarito. O gabarito eu coloquei em vermelho. Ele quer o valor do montante e juros. Então, eu já falei para você o que ele quer. Aí eu resolvi. E aqui, ó, tá vendo calculadora? Eu já escrevi para vocês passo a passo, pintando até as teclas da calculadora, ó, de como que você digita na sua calculadora. Então, basicamente, eu fiz isso para vocês. Ó, 2, ó, exercício 2. Uma pessoa realizou uma compra no valor tal e deverá pagá-la após tal mês, juros compostos de tanto. Determine o valor pago pela compra. Aí eu tô aqui, ó, no gabarito. Ele quer o montante. Calculei, calculadora aqui. Tudo bem?
Professor, Oi. isso aí é devido à quarentena que tá sem nada para fazer ou é vontade mesmo de ajudar a galera? Porque tá bem fácil. Não, professor, Olha, ficou ótimo. na verdade, não é nem que tá muito fácil. Os juros compostos, ele só fica difícil quando você tem taxa em anos e prazo ao mês, que é o que eu optei por enquanto em não trabalhar, entendeu? O resto é simples mesmo, tanto juros simples como composto. Mas eu tô me referindo à questão da calculadora, de desenhar as teclas, pra galera pegar... Gente, eu fiquei preocupado, né? Vocês sabem que quem já foi meu aluno sabe que eu tenho essa preocupação. Vai que a coisa dá errada, né? Então tem que facilitar ao máximo. Acho que é por isso que às vezes eu trabalho mais. Você fez certo, professor. Por isso mereço o chocolate quando voltar. Professor, vai ser mesmo, porque eu não tô, Oi, nem eu pode tô falar. conseguindo mexer na calculadora. Então, uma pergunta. é para entregar mesmo o 3, o 4 e o 5, né? Só para confirmar. Para me entregar só 3, 4 e 5, exatamente. Beleza. Então, professor, Oi. a seção 2, 1 e 2 já é para fazer? Tem um prazo para fechar o AVA? Ou não? Olha, eles não nos passaram